Irmãos, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Muito obrigado, pastor Roberto Maia, muito obrigado à diretora da igreja, a irmã Glória, por ter assim feito esse convite e devido às nossas atividades ali no Outeiro, em Araruama. Nós moramos em Unamar, mas nós estamos trabalhando ali no ministério, na primeira igreja batista no Outeiro, na cidade de Araruama. Então aí nós temos ali a uma distância, ali é mais ou menos cerca de 1h e 10 da nossa casa até a igreja. E ali as nossas atividades ali, devido ao nosso envolvimento, nós ficamos um pouco preocupados em atender o convite assim que recebemos. E esse período de pandemia, nós ficamos assim, quando nós vamos retornar, e nós ficamos assim um pouco preocupados em receber esse compromisso com os irmãos. Ao mesmo tempo, nosso coração estávamos assim um pouco ansioso. Eu queria sim poder aceitar. E acabou que a situação ali na cidade de Araruama foi acrescentando, os problemas ali foram ficando mais graves e ainda nós não retornamos. Nós vamos retornar, me parece, 3 igrejas já retornaram, uma retornou hoje, 2 um mês atrás. E aí nós tivemos uma reunião com a nossa diretoria na quinta-feira. Na próxima quinta, essa semana, nós vamos ter uma segunda reunião. Então tudo indica... Obrigado, pode abrir para mim, por favor. Tudo indica que na próxima semana nós vamos estar também retornando. Se não, o primeiro domingo de outubro, o segundo domingo de outubro. Então, nós resolvemos assim aceitar pela fé. Estamos já desde o primeiro dia, quando nós assim assentamos no coração em atender, orando pela igreja, pedindo do Senhor Deus a palavra para o Senhor nesta noite. Ali o relógio ali está certinho, pedindo ao Senhor a mensagem do Senhor ali essa noite. A transmissão para o Outeiro foi possível? Foi? Então nós estamos com nossos corações gratos a Deus por poder estar aqui com os irmãos nesta noite, e quero aproveitar assim trazer ao abraço da igreja PIB do Outeiro para toda a igreja. PIB do Outeiro está aqui, seu pastor em serviço, em ação, e trazendo também o trabalho, o abraço de todos os irmãos à igreja PIB Jardim da Viga. Então, queridos irmãos, nós estamos assim envolvidos na obra do Senhor. E o tema que foi proposto, só um minutinho, eu quero também agradecer aqui os fundadores, as pessoas que foram assim organizadores dessa igreja. Eu tenho um certo cuidado para essa palavra fundador com organizador. O coração do pastor Edilson, eu tenho um certo cuidado com isso aqui, que parece que muitas vezes a gente tenta um pouco usufruir ou usurpar a glória que é do Senhor. Aqueles organizadores, aquelas pessoas que Deus foi abençoado por Deus para a organização dessa igreja. Levanta a mão assim só para eu conhecer os vasos que Deus usou para a organização dessa igreja. O fundador foi Jesus, tá bom? Que Deus abençoe e a vida dos irmãos. Está aí a igreja PIB do Outeiro, está aí a igreja Jardim da Viga, o qual eu pude também ter a alegria de por alguns anos estar aqui com os irmãos e ver o rosto de muitos irmãos aqui. Agora tem bastante gente aqui que o meu rosto, que eu já tenho dificuldade para reconhecer. Alguns cresceram, outros estão ali, não é? A filha da irmã Ângela, não é verdade, irmão Franklin, e muitos irmãos queridos. Muito obrigado. Eu estou com o coração bastante alegre e feliz por estar aqui com vocês nesta noite. Vamos à palavra do Senhor. Outro tempo a gente vem com um pouquinho de mais tempo aí para a gente poder falar um pouco mais. Olha aí, ó, o oferecimento, né? Mas vamos à palavra do Senhor. Então, a mensagem, é possível colocar o título aí para nós nessa noite? O título está ali já: temor ao Senhor, a cura para o mundo doente. Temor ao Senhor, a cura para o mundo doente. O texto proposto para nós nesta noite, nós vamos usar alguns textos, já está escrito ali para a comodidade dos irmãos, mas eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 8, do verso 18 ao versículo 22,
Deixa eu só me atualizar aqui, deixar minha Bíblia aberta para nós seguirmos assim a palavra do Senhor. Os irmãos que estiverem com Bíblia, eu estou usando aqui a NVI, talvez, eu não sei se é a mesma tradução que está colocada ali. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. A minha Bíblia diz a glória futura. Assentado como os irmãos estão, permita seus corações de pé diante da palavra, diante do Deus Todo-Poderoso, e vamos à mensagem desta noite. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, e será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a glória, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Esse verso, eu quero repetir com os irmãos, o versículo de número 19, a natureza, vamos falar juntos, se for possível, vamos falar esse verso junto comigo? A natureza aguarda que os filhos, quantos filhos de Deus estão aqui nesta noite? Amém? Nós vamos agora a um segundo texto. Guarda e segura esse texto. E esse texto nós não vamos ler. Os irmãos vão manter a Bíblia dos irmãos abertas em Gênesis capítulo 3. E nós vamos a partir de então dar seguimento à mensagem desta noite. Abre a Bíblia dos irmãos. Não sei se vai ser possível colocar para que nós possamos assim dar seguimento fazendo essa leitura nesse texto. Temor ao Senhor, a cura para o mundo doente. A partir daqui a gente vai identificar o momento em que o mundo adoeceu. Qual o momento que o mundo adoeceu? E nós vamos, a partir de Gênesis capítulo 3, identificar de forma rápida. São um texto que nós já conhecemos. Então, vamos à palavra do Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus, a partir desse momento, fale contigo. Gênesis capítulo 3, a partir aqui do versículo, vamos ler aqui, deixa eu aqui abrir a minha Bíblia aqui, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo de número 17, mas você mantém a sua Bíblia aberta. Esse verso eu só vou ler para nós iniciarmos. Depois nós vamos falar e você vai comparando aí na sua Bíblia, tá bom? Então, a partir do versículo 17, diz assim: maldita é a terra, mais em cima, e ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então veja bem que essa palavra do Senhor, a gente começa a partir do Gênesis entender
e compreender quando que foi a terra adoeceu. Justamente no momento em que o homem pecou, justamente por desobedecer a uma ordem expressa dada no jardim do Éden a Adão e Eva. Diz assim: e tudo aquilo que pensamos, presta sua atenção, e tudo aquilo que pensamos, e tudo aquilo que falamos, e tudo aquilo que fazemos que desagrada a Deus, nós podemos chamar de pecado, porque quando eles desobedeceram, o que aconteceu? Quando eles pecaram, o que o pecado trouxe como consequência? O que ele trouxe no bojo? Eles erraram, eles pecaram. O que veio no bojo? A morte. A morte. Agora ela entra aqui no jardim do Éden. A natureza sente o impacto. O homem, em toda a sua estrutura, sente o impacto. Corpo, alma e espírito. O homem, agora a terra sentiu. O homem, agora, como consequência da desobediência, sentindo tanto a parte, o corpo, a alma e o espírito sofrendo por causa do pecado. Quando nós definimos pecado, nós usamos ali uma explicação que nós costumamos ajudar a criança a entender o que é pecado. E pecado nós definimos ali como tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos que desagrada a Deus. Quem pode falar comigo o que é pecado? Pecado é tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos que desagrada a Deus. Essa definição bem mais simples, que nós ajudamos as crianças a entenderem o que é pecado. E como consequência, a morte. Por isso, a expressão queda. Em algumas Bíblias, no capítulo 3, tem a queda do homem. O homem caiu por total. Então, somente pela desobediência ao Senhor, houve ali a queda do homem no jardim. Em muitas Bíblias tem esse título, a queda. Por isso essa expressão. O primeiro e fatal pecado trouxe no seu bojo a morte. Romanos 5:8 deixa bastante claro sobre isso, assim como também o versículo 3, o Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O mundo agora adoece. Decadência e morte para a vida animal, para a vida vegetal e para as pessoas. Assim como lemos em Romanos capítulo 8, verso 22. A natureza toda sentiu. E ela geme com dores de parto. E o homem faz parte dessa cadeia. Nós formamos ali do pó. Mas nós somos ali hoje em Cristo Jesus a menina dos olhos do Senhor. E continuando, temor do Senhor, temor ao Senhor. Eu quero analisar com os irmãos alguns versos de forma rápida sobre o temor do Senhor. Mas sobre o temor do Senhor, eu quero que os irmãos acompanhem da seguinte forma. Nós podemos pensar que o poder discipulador de Deus sempre esteve e está em harmonia com a sua capacidade de disciplinar, com a sua capacidade de curar, com a sua capacidade de gerar vida, dar vida, ressuscitar, dar vida, vida em abundância. Então a capacidade discipular de Deus está vinculada num processo de harmonia, está em harmonia. Então o próprio Senhor Deus, que é amor, que Ele discipula, no discipulado
ele disciplina. No discipulado, ele vai tratando. No discipulado do Senhor, ele cura. No discipulado de Deus, ele ressuscita. No discipulado de Deus, ele dá vida e vida eterna. Então, para isso, ele trata de uma forma especial o primeiro casal. Temor do Senhor. Para a comodidade dos irmãos, o pastor anotou aqui. Provérbios capítulo 1, 7. Quem pode dizer comigo? O temor do Senhor é o princípio? É isso mesmo. O temor do Senhor é o princípio. Veja bem, é o princípio. É o princípio. Quando o homem teme, tem o temor de Deus, nós vamos avaliar o que é esse temor. É o princípio. Tem muita coisa que precisa do homem aprender sobre Deus mediante a sua palavra. Ele precisa de crescer no conhecimento e da graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Temor ao Senhor, aqueles que o temem. E esse temor ao Senhor, o versículo 10, o capítulo 10, verso 9, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a Deus é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O temor do Senhor é a chave. Ela tem o sentido de você buscar conhecer a Deus, para você então ter um conhecimento mais aclarado de Deus, que nós servimos, que nós adoramos, e conhecê-lo bem próximo de nós. Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz: porquanto por meu intermédio os teus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida será prolongado. Temor do Senhor. O homem precisa de ter o temor do Senhor, precisa de entender a profundidade do que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor, para nós cristãos, ou todos os cristãos, é o temor reverente. E esse temor reverente, não vou ousar falar a palavra do grego, que significa que esse temor que nós precisamos conhecer é o respeito absoluto que os cristãos precisam de ter do Senhor. Respeito absoluto por saber que Deus é um Pai gracioso, um Pai amoroso, misericordioso, longânimo, benevolente. Tudo isso o Senhor é. Eu preciso de entender isso, mas um pouco mais, eu preciso de entender que esse Deus, que é tudo isso, que é amor, benevolente, misericordioso, abençoador, longânimo, tardio em irar-se, eu preciso de entender que esse Deus também, o temor ao Senhor me leva a compreender e saber que Deus ele é amor, mas também eu preciso de saber que ao mesmo tempo ele é severo, intransigente com aquilo que ele tem de melhor para os seus filhos. E ele não abre mão em querer abençoar, e no amor dele em querer abençoar aquele que o teme, ele trata, e tem tratado com a humanidade. Ele não quer que ninguém se perca. Nada fugiu ao controle da história, nada fugiu ao controle de Deus. O mundo jaz no maligno, verdade. Mas ele viu lá no início que tudo que ele criou foi muito bom. O homem, principalmente o homem, tudo que ele criou foi bom, mas o homem foi muito bom. Ele não perdeu o controle da história. E é um sonho do Senhor em recuperar o Éden. Ele quer que nós usufruamos daquele Éden que Adão começou a usufruir antes de pecar. Ele tem uma viva expectativa de reunir a sua igreja.
aqui, nós vamos dar uma olhadinha, voltar lá no livro de Gênesis novamente, no capítulo 13, no verso 16 a 21. Nós vamos ver novamente aqui, que quando eles erram, há uma consequência. Mas eu quero analisar com você nesse texto de Gênesis, como que o Senhor trata com Adão e com Eva. Eu quero que você seja sensível para perceber, analisar o erro desse casal, e quando o Senhor Deus chama, e como que o Senhor Deus vai tratando com eles aqui. Veja bem que o Senhor, o que foi dito, que nós dissemos, o poder discipulador do Pai, Deus, nosso Deus, sempre esteve em harmonia com a sua capacidade disciplinar, curar, restaurar, ressuscitar, dar vida em abundância. A partir do versículo de número 7, a gente vai analisar aqui que a expulsão envolve misericórdia, envolve juízo e envolve misericórdia. Quando Deus disciplina, lá no livro de Hebreus, ele diz que quando o Senhor disciplina um povo, disciplina uma pessoa, disciplina uma igreja, disciplina uma cidade, disciplina uma nação, não é exatamente que o Senhor tem prazer e alegria de ver os seus filhos no sofrimento, não. Ele precisa justamente de fazer, de disciplinar, para que haja ali temor, para que haja respeito, para que haja entendimento, que quem está cuidando, quem está tratando é um Deus santo. É um Deus santo. E que Ele quer santidade. Ele quer que nós sejamos santos. Não o santo como nós pensamos ser santos, mas o santo como Ele quer que nós sejamos santos. Não é simplesmente só separado, fica muito fraco, frouxo, separado para servir. Ok, servir como? Do jeito que você quer. Adorar como? Do jeito que você quer. O mundo está sofrendo, o mundo está doente. E quem é que está com o antídoto da cura? Se não é eu, é você, se não é a igreja. Como é que eu estou com o antídoto da cura? Como é que eu vou levar para o mundo que jaz, que está doente, que está enfermo, se eu estou precisando desse antídoto? Eu preciso estar forte, eu não posso dar aquilo que eu preciso desse antídoto. O Senhor Deus, ele trata com Eva, com Adão ali com a misericórdia e justiça. Se eles tivessem comido da árvore da vida, teriam vivido para sempre em estado de pecado e de miséria espiritual. Se eles tivessem comido da árvore da vida. Mas o Senhor Deus não permitiu. Versículo de número 7. Versículo de número 7, deixa eu identificar aqui na minha Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos dos dois se abriram e perceberam, isso aí, e perceberam que estavam nus. Analisa isso aqui comigo. Perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Preste a sua atenção. Ela foi enganada, e quem estudou a escola, quem estudou a lição da escola bíblica dominical de hoje, que foi a última lição, foi falado sobre a fake news. E aqui a fake news. E aqui Eva, nesse texto, ela deixa-se
ela começa a ouvir alguém que ainda não tinha falado com voz humana. Ela empresta ali o seu ouvido e vai dar atenção a alguém que não falava com ela pela viração do dia. Vai ouvir logo uma serpente, vai ouvir agora uma cobra falar com ela. Mas o Senhor que falava com eles a viração do dia, vinha, conversava com eles. O Senhor deu a eles uma ordem. E agora ela vai ouvir um animal que ainda não tinha falado ainda, e agora vai ouvir o animal. E ali ela deixa ali ser seduzida. Ele falou de uma forma, certamente de uma forma mansa, um tanto até que suave, e ela deixou-se encantar por aquela voz, e ela atendeu, ela trocou a ordem do Senhor e atendeu uma outra ordem. E agora ela cedeu ali à tentação, e ela foi ali enganada, e ali ela deixou-se enganar, aliás, ela deixou-se enganar, porque foi livre-arbítrio dela. Ela teve na escolha, antes da sua queda ali, na sua pessoa, ali o livre-arbítrio do homem, ela se deixou-se levar. Ela quis correr o risco, ela se arriscou e ela desobedeceu aquela ordem daquela voz que vinha pela viração do dia falar com eles. O versículo seguinte, veja bem que aqui agora eles se viu que estavam nus. O que aconteceu? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Eu queria um verso antes, dá para voltar 2 versos antes, talvez seja o 6. Quando a mulher viu que a árvore, isso aí, pode deixar aí. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu. Até aqui está tudo bem. Já viu aquela prepotência, aquela arrogância de tomar aquela decisão, aquele momento que a gente toma aquela decisão, que às vezes a gente fica um pouco, será que eu estou certo ou errado? Aí a minha mente, nós temos uma consciência que nos acusa e diz para, olha, está errado, isso não está certo, olha, você está infringindo uma norma, olha, você está infringindo uma lei, olha, você está infringindo alguém que falou para você não fazer e você está fazendo. Você tem uma consciência e você sofre naquele momento e você decide a si mesmo por fazer. Aqui nesse momento aqui está vivendo Eva, está vivendo aqui, e ela decidiu, tomou do fruto e comeu. Quando ela come, agora sim o verso seguinte, agora os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Preste a sua atenção aqui, nesse texto aqui. Aquele momento em que você tomou aquela decisão que não era para você tomar. Não era para você ter tomado aquela decisão. Você achou que ia dar certo. Você achou que ia dar certo. Por um momento, você até usufruiu daquele momento que deu certo. Mas tem uma consequência sobre aquilo que antes você não tivesse tomado, tivesse obedecido. Você tem uma consequência. E ela está vivendo isso aqui. Quando ela comeu, ela ouviu Satanás ali, ela ouviu ali a voz, foi ali, ela deixou-se enganar. Agora, quando os olhos dela se abrem, do casal se abrem, eles veem que estão nus. O que eles correm para fazer? Eles correm em direção a lá uma folhagem, não sei que folha foi, e ali eles procuram se cobrir. Agora caiu aqui a consciência pesou. Olha, nós estamos nus. Isso não era percebido ainda, a gente não tinha percebido isso. E agora eles começam a fazer folha. Eu queria que você parasse para você pensar. Pensa um pouquinho no verso seguinte, na decisão que Eva tomou de desobedecer. E agora, após a desobediência, em seguida que seus olhos são aclarados, eles
há aqui começam agora o que fazer. E agora o que fazer? E agora o que fazer? E a atitude deles aqui no momento foi pegar essa folha para poder se cobrir. A segunda atitude deles, agora sim pode passar o próximo, 9. Mas o Senhor Deus chamou eles, perguntando: onde estás? O Senhor vinha conversar com eles. Eles procuraram se cobrir, e agora com folhas. E agora o Senhor chama por eles, sabendo onde eles estavam, mas quer uma resposta dele: aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Já parou para pensar por que eles se esconderam? Como que estava o coração naquele momento em que o Senhor tinha dado uma ordem para não fazer, eles quebraram aquela ordem? Aquele momento da sua vida, na nossa vida, em que nós temos uma consciência de um fato que eu não devo cometer, que eu não devo fazer, mas eu decidi em fazer, fiz, e agora a consciência pesa. E agora? Esperar o quê? O que eu vou fazer? Como que eu vou reparar isso? Tenta pensar um pouquinho aqui, no coração, na mente desse casal. Agora eles vão se esconder e esperar uma consequência. E pela viração do dia, eles ouvem a voz do Senhor que chamava por eles no jardim. A partir do versículo 16, no versículo 16 em diante, ali a partir desse verso 7, o verso 8, a mente e o coração deles, Deus perdoou-os a desobediência de Eva e Adão, porém sentenciados a viver fora do jardim. E ainda sentenciados à morte também física, a viver agora as lutas da vida fora do jardim. E o perdão do Senhor nesta análise, percebendo a atitude deles, um arrependimento tardio, em que eles procuram se cobrir com o que têm, fazer o quê? Se esconder daquela voz que falava, conversava com eles, para eles não se sentir só no jardim. E agora o Senhor Deus começa a tratar com eles. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Verso 10, e eles dizem: ouvi os teus passos no jardim, e fiquei com medo, olha isso, porque estava nu, por isso escondi. Olha a consequência. Agora eles passam agora a ter medo, agora eles se escondem, com pouca ainda sabedoria, com pouco ainda entendimento, se usam daquele artifício, se usa da folhagem para se cobrir. E o Senhor agora, percebendo algo, olha e pergunta para eles: olha, quem lhe disse que vocês estavam nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem. Foi a mulher. E aí que começa aqui uma acusação, um acusando o outro. Deus mesmo, lá no versículo 21, dá uma olhadinha no versículo 21, pode pular. No versículo 21, Deus mesmo os vestiu com peles de animais, simbolizando ali o sacrifício de um animal, simbolizando ali, mostrando ali o que aconteceria num futuro para a humanidade. Eles estavam ali vivendo a realidade do jardim, por enquanto. E agora o Senhor ali agora mata aquele animal e faz para eles agora, pela sua misericórdia, justiça e misericórdia de Deus, justiça e misericórdia. Agora o Senhor trata com eles ali daquela vestimenta de palhas, de folhas. O Senhor faz vestimentas ali decente para eles de animal, e ali entrega para eles, e ali eles se cobrem. E o Senhor agora vai tratando de cada um deles ali no jardim. Muito embora Adão e Eva fossem perdoados, a mulher
teria grande dor de parto, e o homem suor do rosto para trabalhar, para tirar o seu pão, para defender o seu pão. E a partir dali, com o perdão do Senhor, mas vai ter consequências dali por diante, ainda mediante a misericórdia do Senhor que o acompanhava e acompanha a sua igreja até no dia de hoje. Muito embora perdoados, a mulher teria grande dor no parto, e o homem, no suor do seu rosto, comeria o seu pão. Mas vale a pena lembrar de que nem o parto, nem a dor do parto e nem o trabalho penoso, eles eram parte do plano de Deus. Eles eram e são parte do plano de Deus. Capítulo 2, versículo 15. Eles se tornaram difíceis a partir dali. Até hoje eles são difíceis, são penosos, mas faz parte. Mas eu quero chamar a atenção aqui, nesse texto, que quando o Senhor Jesus dá a sentença deles, há uma conversa, um diálogo com a Trindade Santa, nesse mesmo capítulo. E ali eles conversam, ali no jardim, e lá no capítulo, no versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome, olha só, que ele também tome do fruto da árvore da vida. O Senhor já tinha tratado com eles, mas só que eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal. Presta só atenção naquela palavra ali, também tome. Ou seja, numa outra palavra, não se deve permitir que eles venham também e por algum momento desobedeçam novamente e venham comer novamente agora da árvore da vida, porque se isso acontecer, eles vão viver eternamente no pecado, na tristeza do pecado para sempre. Não pode. Então o Senhor providenciou aqui o querubins. Presta atenção, ele providenciou querubins. E olha só o que o Senhor fez. Verso 23. Então disse o Senhor Deus: agora o homem isso. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim para cultivar o solo do qual fora citado. 24, fora tirado. 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste. Presta atenção nessa palavra leste. Colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ele guarda a partir daqui. Aquele anjo agora, aquele querubim agora, o Senhor dá ordem a ele, agora ele vai guardar aquele caminho e expulsa do jardim. Presta atenção nisso aqui. Eles foram expulsos do jardim. E agora o Senhor, agora ele coloca um querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Eles tinham pecado. E agora, a partir do exemplo do jardim, hoje lá fora, jardim do Éden, a gente tem dificuldade para localizar ainda o jardim do Éden, a localização. Mas esse jardim agora, quando o Senhor coloca ele ali, tem uma história grande que se inicia aqui para todos nós hoje. Olha, a árvore da vida ali, eles não podem comer agora, guarda ali, eles estão perdoados, eles vão trabalhar, a vida vai seguir, e os espinhos e abrolhos vão acontecer, dores, enfermidades, doenças vão chegar, situações da vida, consequências da desobediência, um mundo vivendo a consequência do erro do primeiro casal, ainda que não pecamos, mas todos nós pecamos, e destituídos nós fomos da glória do Senhor. E agora o mundo adoeceu, e agora nós temos o perdão de Deus, eles tiveram o perdão de Deus, mas e agora para comer da árvore da vida? Vamos um pouquinho mais à frente.
Quero mostrar para você. Abre a sua Bíblia no capítulo 4, aí ao lado, versículo 16. O primeiro homicídio, gravou bem aquela palavra leste do Jardim do Éden? Gravou bem? Então agora vamos lá, o capítulo 4, uma página ao lado. Capítulo 4, uma página ao lado, versículo 16. O primeiro casal, os filhos lutam, não vou entrar no mérito aqui, para a gente não perder o foco, mas o Senhor Deus fez algo ali com Caim. A partir do versículo 16, o versículo 6 do capítulo 4 diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele jaz à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele não falou que você olha, eu vou dominar o pecado, o desejo de morte que está em você, o desejo do pecado que tem em você. Não é eu que vou dominar, cabe você dominar, Caim. Isso que está passando no seu coração, é você que precisa ter o domínio. Você conhece os deuses que foi do seu pai, você conhece o Deus que foi com a sua mãe, o Deus que está sendo contigo. Aquele querubim guardado ali é para que eles, quando fosse expulso, a tentativa de querer ainda por aquele tempo, de tentar se aproximar da árvore agora da vida, eles iam ver o querubim. Alguém precisava de ver para que ficasse registrado na história. E ali reluzia a espada. Alguém viu, alguém que tentava olhar em direção à árvore da vida e desejar, mas ele não tinha mais como chegar. E agora, o que acontece com Caim? Caim não tem o domínio, leva com efeito o seu intento. Vai lá para o verso de número 16 agora. 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Aonde ele foi viver? A leste da onde? A leste do Jardim do Éden. A leste do Éden. Mas não foi a leste que o Senhor tinha colocado o querubim? Para não tomar conta, para ninguém se aproximar da árvore da vida? Olha, ele foi para lá, era um dos que olhava, de alguma forma querer novamente chegar lá para poder se apropriar. Não tinha razão para que tivesse isso escrito. Alguém olhava, alguém desejava. E toda vez que olhasse ia ver, olha, não tem como chegar lá. Só o revolver daquela espada ali não tem mais como chegar. E ali eu preciso saber então hoje, porque o antídoto está com a igreja, o antídoto está está conosco. Então a igreja, nós precisamos estar firmes, alicerçados, procurar essa cura em Cristo, ser curados por esse antídoto por Jesus Cristo, para nós termos nos fortalecidos, sarados, podermos então gerar vidas, levar esse antídoto a outras pessoas, ao mundo que está doente. E agora então, eu quero que você abra rapidinho, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, só para você acompanhar, mas eu já vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Capítulo 22, verso 1 e 2. A árvore da vida, fora do acesso das pessoas, desde o Éden, agora está disponível, primeiramente, para nutrir, para curar. Estará na Nova Jerusalém. Pode ler na sua Bíblia. A árvore da vida, ela está ao alcance. Mas só que para chegar à árvore da vida, há um caminho de santidade que precisa ser trilhado pela igreja. Há um caminho de santidade que precisa ser trilhado por você, meu irmão, igreja. Esse caminho de santidade, já profetizado lá no livro de Isaías capítulo 35, não posso precisar agora o verso.
Há um caminho de santidade que precisa ser trilhado. E esse caminho de santidade precisa ser trilhado pelos santos, porque o ímpio não vai trilhar esse caminho, ainda que ele esteja presente na igreja, vivendo como igreja, mas se ele não viver o caminho de santidade, não colocar em prática o que é temor ao Senhor, o que é temer ao Senhor, ele vai estar na igreja, doente, vivendo ali os 3 anos como Judas viveu, sendo discipulado por Jesus, sem assimilar os ensinamentos, vivendo como discípulo, mas não vai comer da árvore da vida, que hoje está à disposição nossa, porque ela representa Jesus, amém? Ela é Jesus, é Ele, hoje, para nós, a vida, que representa a vida para a igreja. É esse Jesus que nós precisamos falar desse amor à humanidade que está doente. O temor do Senhor é a cura para o mundo doente. E aí eu tomei a liberdade de trocar o título. Coloca novamente o título da proposta da mensagem para hoje. O temor do Senhor, a cura para o mundo doente. Temor do Senhor, vamos ler comigo? Vamos ler comigo forte? Temor ao Senhor, a cura para o mundo doente. Vamos tirar aquele A, vamos colocar o E, vamos fazer uma afirmação? Vamos lá, junto comigo. Temor ao Senhor é... De novo, temor ao Senhor, a cura para o mundo doente. Quantos aqui temem a Deus? Quantos aqui temem a Deus? Amém? Queridos irmãos, essa é a nossa missão. Romanos 8, agora volta lá no Romanos 8 para a gente não contrariar a hermenêutica e aí os hermeneutas não brigar comigo. Volta lá em Romanos capítulo 8, 18 e 19. Romanos 8, eu aguardo. Romanos 8, 18 e 19, 2 versos. Eu quero ler esse verso aqui com a igreja. Já li. Agora você entendeu. Considero... Não, pode ir lá, pode adiantar um pouquinho, 18, vou colocar o 19 para mim. Coloca o 19, o posterior. Isso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que quem? De Deus sejam revelados. Quem é os filhos de Deus? Faz assim, quem é os filhos de Deus aí? O mundo, queridos irmãos e amigos da PIB do Outeiro, da PIB Jardim da Viga, o mundo está doente, e ele aguarda por nossa manifestação, ele aguarda a revelação da igreja, a nova do Evangelho, aguarda com viva expectativa. Eles estão enfermos, eles estão doentes. Como está o seu mundo? Eu gostei muito, porque eu ia pedir para colocar no playback aquela música que o Ministério do Louvor cantou, e vocês vão cantar de novo. Eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, pastor, para a gente finalizar. Aquela música que o Ministério do Louvor, que fala da cura. É possível que os irmãos cantem? Eu queria que os irmãos se preparassem. Vê com os irmãos aí, se for possível, tá? Então veja bem, para cantar essa música de novo, para a gente finalizar. O temor do Senhor precisa de revelar, o temor do Senhor precisa de revelar os filhos de Deus. Quando eu tenho temor e compreendo o temor do Senhor, sabendo que, voltando à explicação para gravar, sabendo que o que é o temor do Senhor para nós cristãos, todos os cristãos, é o temor reverente, respeito absoluto, por saber que Deus é um Pai gracioso, rico em misericórdia, longânimo, paciente, tardio e irá-se, mas sabendo que também é um Deus que irá sim, é um Deus que
vai trazer disciplina sim, e vai trazer disciplina severa sim, e vai trazer pandemia sim. Ele não perdeu o controle da história. E todos nós também vamos passar por consequência. Nós vamos viver. Mas nós que temos o Senhor Jesus Cristo, às vezes nós sofremos menos. Mas não é por isso. O Senhor não perdeu o controle da história. E muitos crentes estão sofrendo. Pastores estão morrendo. Nós, de uma forma geral, a disciplina vem para todos, assim como a chuva vem para todos, assim como o sol vem para todos. Mas quando o vento soprar, tudo pode. Quem pode cantar comigo aí? Conhece essa canção aí? Então é isso aí. Eu quero aquela música da cura. Vê se é possível colocar. Se não, coloca só a letra para mim, que eu falo, ministro em cima da letra. Então você veja bem, quando o vento sopra, aqui o Senhor está dizendo para nós que isso tudo lá do jardim, começou lá no jardim do Éden. O mundo sofre, vivendo agonia, dores de parto, mas a igreja, esse antídoto está conosco. A folhagem da árvore da vida está ali para a cura das nações, para curar as nações. Meus filhos, aonde vocês estavam? Então veja, está para a cura das nações. Criada, ela geme. Ela geme. Enquanto o Ministério do Louvor se prepara, a vida fora do acesso das pessoas desde o Éden, agora está disponível para nutrir e para curar. Estará na Nova Jerusalém. Ela está lá para a cura das nações. Aqui, você lendo o livro de Isaías, capítulo 35, você vai observar que Isaías 35, ele está ali ministrando e falando, profetizando algo que aconteceu com o povo de Israel, que aconteceu com Jerusalém. Mas o mesmo capítulo, a mesma profecia, ela trata da igreja no sentido escatológico, no que está por vir. Mas o Jesus que curou, Jesus ali que tratou o coração de Eva, percebendo que eles erraram sim, de uma forma destemidamente, eles provocadamente, eles quiseram errar, eles escolheram errar. E porque eles escolheram errar, eles foram disciplinados severamente. E até hoje nós sofremos essa consequência. Mas o Senhor Jesus, que perdoou eles, oferecendo para eles aquele sacrifício de animal, esse mesmo Jesus, aí está representando Jesus, esse Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para nos dar vida à igreja. E esse Jesus é o cabeça da igreja, que está fazendo 36 anos. Aleluia! Que venham outros 36 anos. Que nunca suba no coração dos organizadores dessa igreja usurpar o fundamento da igreja, que ela está fundada em Cristo Jesus. Amém? Passem isso adiante. Isso não passa no coração dos lavados em sangue do Senhor Jesus. Isso não passa. É só para nós ficarmos alertas. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Acalma
resposta para o mundo. Você tem a resposta para o mundo. E agora, como que está o mundo dentro de você? Como que está o seu mundo? Como está o seu coração? Ali, ó, a resposta para você nesta noite. Olha aí a resposta. Aí, ó. Olha aí. Olha, tudo para mim, o Senhor. Veja isso. Olha isso. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. É o momento seu agora. Convido a igreja a baixar sua cabeça e ora. Cantem orando, falando com o Senhor. Apresenta o seu coração ao Senhor Jesus. Fala com Ele, é você e Deus agora. Você e Deus. Você e Deus. Fala com o Senhor aonde você está. Fala com Deus. Fala com Ele. Senhor, cura, Senhor, o meu ser. Senhor, esse antídoto está comigo, Deus. Esse mundo precisa de mim. Senhor, me ajuda. Confia no Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Agora eu vou pedir para você. Vou pedir o seguinte. Vou pedir para você. É possível agora colocar Romanos novamente, capítulo 8. Pode deixar aí, pode ficar aqui na frente. Romanos capítulo 8, pode colocar, pode tirar a letra aí. Os irmãos de pé. Nós vamos ler um verso. Mas agora eu vou fazer um pedido para você. Romanos capítulo 8. Ali quando ele diz, ali o versículo 19. Coloca esse verso 19. Olha só. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. São 36 anos da Igreja Batista Jardim da Viga nesse lugar. Os irmãos estão comemorando esse dia com essa festa bonita, os irmãos todos de verdinho aí, a cor da igreja, esperança aí, demonstrando esperança, uma viva esperança, certamente em Cristo Jesus. Mas eu quero que você olhe para esse verso e veja bem, vê se você pode se apresentar para o Senhor nesta noite, pode, nesse aniversário da igreja, fazer essa confissão, renovar um pacto com o Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, hoje, Senhor, eu estou me revelando, Senhor, eu já me revelei, Senhor, como um servo do Senhor, como um propagador, como um missionário, como um evangelista, como um servo de Deus que entende o ID de Jesus. Eu entendo, e hoje eu quero renovar esse pacto. Eu quero, Senhor, nesta noite, mais uma vez ser revelado. Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu estou me apresentando ao teu altar, demonstrando para o Senhor que o Senhor, demonstrando para o Senhor que eu estou novamente me dispondo ao Senhor. Senhor, aqui, Senhor, como filho do Senhor, eu sou revelado nesta noite. Me revela, Senhor. Você, vamos ler comigo, toda a igreja. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você que entendeu nessa noite, você quer
nessa noite vir ao altar, dizendo para o Senhor, não é para o pastor, não, eu vou embora, vem quarta-feira, vem outra programação tão bonita quanto essa, domingo que vem, outra palavra, outro mensageiro, palavra tão bonita, mas você vai estar se apresentando para o Senhor. Senhor, eu sou o presente para a sua igreja nesta noite. Você pode vir ao altar, o pastor também está preparado para orar pela sua vida, dizendo para o Senhor que você, mediante a palavra e a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você está demonstrando para o Senhor: Senhor, eu já fui revelado há muito tempo, mas eu estou confirmando, Senhor, que eu estou aqui para o teu serviço. Quantos querem? Vem à frente do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com a primeira parte desse hino, e o ministério do louvor vai estar adorando ao Senhor. Quem quer vir à frente, demonstrando para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou sendo demonstrando para o Senhor. Eu estou aqui revelado. Mais uma vez, Senhor, eu estou revelado. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Deus abençoe em nome de Jesus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Tenho que tu és a cura. Tenho que és tudo para mim. Tenho que tu és a vida. Tenho que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Cura, creio que és tudo para mim. Querido Deus e amado Pai, na tua presença, Senhor, nós nos encontramos reunidos como igreja, nessa festa bonita, Senhor, 36 anos, Senhor, que esta agência do Senhor está completando nesta localidade. Ah, Deus, meu Pai, a tua palavra, Senhor, foi mais uma vez anunciada, mais uma vez pregada, Senhor. Os teus servos, Senhor, estão aqui no teu altar, se apresentando para o Senhor, renovando o pacto da revelação do Senhor, mediante a sua palavra, Senhor. Eles estão aqui renovando, dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou revelado, eu estou aqui, Senhor, me apresentando para o Senhor, porque eu sei que a tua obra, Senhor, precisa, Senhor, de mim. O campo é o mundo, Senhor. Ah, Deus amado, eu peço ao Senhor por essas vidas, Senhor, que corajosamente, Senhor, deixaram o banco da igreja e veio, Senhor, ao teu altar. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, receba nesta noite, Senhor, essa disposição de dar continuidade à obra que o Senhor já tem proposto para eles, obra que eles já estão fazendo, Senhor. Abençoa, prospera, Senhor, em nome de Jesus eu oro, amém.
Podeis assentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Ministério do Louvor. Devolvo a palavra ao pastor Roberto Maia para a conclusão final, para a palavra final, as considerações finais. E mais uma vez, eu agradeço à igreja, agradeço também a PIB do Outeiro, os meus irmãos que distantes estão nos acompanhando nesta live. Muito obrigado pela sua presença. Deus nos abençoe. E na quinta-feira nós vamos estar juntos na nossa reunião para a possibilidade da nossa reabertura, o início das nossas atividades na PIB do Outeiro. Muito obrigado pela sua presença em nome de Jesus. Muito obrigado, igreja PIB da Viga, pelo convite. Aqui, deixa eu apresentar aqui os irmãos aqui. Olha como a minha esposa continua bonita. Fica de pé, Joelma. Olha como ela continua bonita aqui. Irmãos, é essa aqui, irmãos. Continua orando por nós, irmãos. Eu preciso dela no meu ministério e a saúde dela está bastante abalada. Eu preciso dela. Ora por nós. Ora por nós. Muito obrigado. Ali está meu filho Felipe, ali está meus netos, ali está minha nora. Muito obrigado. Certamente vocês têm orado pela família do pastor Edilson, pela minha família e a família geral. Não eu que estou ali distante, mas os irmãos que estão aqui na igreja, nessa localidade, meus netos. Continue cuidando, orando, irmãos, por mim, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite festiva. Muito obrigado por todos os irmãos aqui presentes. Eu não vou citar nome, estou vendo aqui o irmão Francisco, eu não vou citar nome para eu não pecar aqui contra os irmãos. Que Deus a todos abençoe e dentro de uma outra oportunidade a gente volta, porque a gente tem mais ainda para conversar. Que Deus a todos abençoe. Pastor, muito obrigado em nome de Jesus. Deus continue te abençoando, né?